Já sabe como refrescar as suas ideias na nova temporada? Esta primavera faça upgrade à sua lista de podcasts. Fique sempre à frente da história e garanta hoje acesso antecipado aos Podcast Plus do Observador. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Domínio da Guerra às sextas-feiras com o Major-General Arnaud Moreira. Bom dia. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia. Temos aqui dois temas hoje para desenvolver. A guerra na Ucrânia e o debate entre Donald Trump e Kamala Harris, ou Kamala Harris e Donald Trump. Vamos começar pela guerra na Ucrânia. Foi uma semana, Major-General, muito intensa, particularmente intensa na guerra que a Federação Russa conduz contra a Ucrânia. Houve reuniões diplomáticas de alto nível em Kiev e também em São Petersburgo. Houve a notícia de que mísseis balísticos iranianos tinham sido entregues à Rússia. Houve ainda a retaliação, ou reavaliação, aliás, sobre as restrições ocidentais no uso de armas na profundidade do território russo. E houve também avanços e recuos nas linhas da frente. Que balanço podemos fazer hoje de uma semana tão agitada? Foi uma semana particularmente agitada em todos os campos e vamos meter isto em gavetinhas. Vamos começar por aquilo que me parece importante. Primeiro, nós temos hoje um balanço daquilo que foi o mês de agosto e eu julgo que estes balanços são importantes. O mês de agosto foi, do ponto de vista das conquistas territoriais, um bom mês para a Federação Russa. E isso deve-se, sobretudo, à sua ofensiva sobre Pokrovsk. A Federação Russa, durante o mês de agosto, conquistou 350 km² de território ucraniano. É, do ponto de vista comparativo, um número interessante. Simplesmente ficou a perder no mês de agosto por causa da ofensiva de Kursk, conduzida pela Ucrânia. Portanto, aos 350 km tem que deduzir 1000 km² que a Ucrânia conquistou em Kursk. Durante este mês de agosto, a Rússia conquistou mais 0,06% do território ucraniano. Portanto, os 350 km² parecem muito, não é? Mas, na verdade, representam mais 0,06% do território. Quase nada. Quase nada. Agora vejamos em termos daquilo que eram aqueles objetivos definidos, pelo menos constitucionalmente, que era a recuperação e a conquista completa daqueles 4 oblasts, daqueles 4 distritos: Lugansk, Donetsk, Zaporísia e Kharkiv. Em Lugansk, a posição da Federação Russa sempre esteve muito confortável. Neste momento, ela tem cerca de 98,5% do território de Lugansk conquistado. Também já do anterior ela tinha uma enorme percentagem do território de Lugansk. Em Donetsk, local onde estão a ser feitas as ofensivas sobre Pokrovsk e sobre Kramatorsk, Donetsk, a Federação Russa apenas tem 60%. Bom, este apenas é relativo, mas na verdade o seu grande esforço está numa zona onde ainda lhe faltam 40% do território. Em Zaporísia, ali junto ao Dnipro, junto à central de que estamos sempre a falar, a Federação Russa tem 72% do território de Zaporísia. Portanto, ainda lhe falta aqui uma parte considerável. E tem uma parte miserável de Kharkiv. Não obstante ela ter por objetivo final incorporar todo o território da região de Kharkiv, ela neste momento tem apenas 2,55%. Portanto, isto dá-nos uma ideia de que daquelas 4 regiões incorporadas, a situação é muito diferente. É extraordinária no Lugansk. Em Kharkiv é apenas residual. Isto é, haverá, do ponto de vista militar, se a Federação Russa quer incorporar verdadeiramente estes 4 territórios, tem aqui muita matéria ainda para conquistar. Bom, durante o mês de agosto morreram 184 civis ucranianos mortos pelos bombardeamentos russos e ficaram feridos 856. Foi um dos meses onde houve mais civis mortos.
que significa que este padrão de ataque da Federação Russa, sobretudo retaliações, etc., tem tido um efeito brutal sobre o número de civis mortos na Ucrânia. Nos últimos 2 anos, a Federação Russa atacou 1024 vezes o sistema elétrico ucraniano. É um número absolutamente impressionante. 1024 vezes nestes últimos 2 anos. E agora, enfim, do ponto de vista tático, está a 7-8 quilómetros de Pokrovsk, mas a progressão agora está mais lenta. Está mais lenta porque ela foi muito rápida, porque os ucranianos também foram abandonando aldeias que não tinham valor defensivo. E Pokrovsk tem valor para os ucranianos. Portanto, eles provavelmente vão fazer com que este avanço possa ser agora mais lento. Entretanto, em Kursk, a Federação Russa também já não conseguia mais justificar aquela ideia dos bandidos na fronteira, aquilo já não estava a pegar dentro da opinião russa, era preciso fazer alguma coisa e começaram esta semana os contra-ataques da Federação Russa àquela área conquistada pelas forças ucranianas dentro do território da Federação Russa. Bom, esses para já são ainda ganhos marginais, mas a Federação Russa está a procurar já recuperar pelo menos algum território na região de Kursk. Bom, esta é a situação do ponto de vista do terreno, mas os grandes desenvolvimentos desta semana foram no nível político-estratégico. Esta semana falou-se muito de paz e de guerra também, naturalmente, mas falou-se muito de paz. E eu salientaria aqui 2 ou 3 aspectos que me parecem importantes. O primeiro são algumas declarações de Scholz, do chanceler alemão. O chanceler alemão, aqui que ninguém nos ouve e em segredo, está cansado da guerra. Está cansado da guerra. E as suas declarações vão exatamente nesse sentido. Ele teve 2 declarações, 2 afirmações que exemplificam muito bem este cansaço. É que ele, apesar de nunca ter estado muito convicto, quer dizer, ele nunca foi entusiasmante nesta questão do auxílio à Ucrânia e da guerra com a Rússia. Ele diz que está chegado à altura de acelerarmos o final da guerra na Ucrânia. Isto é uma frase dita baixinho por Scholz, mas que traduz aquilo que eu digo, um certo cansaço que se vê acumulado ali em Scholz. Por outro lado, ele também deixou no ar uma certa sugestão de que está disponível para falar com Putin no momento adequado. Dá-me a sensação daquelas personalidades em final de mandato que querem deixar uma espécie de um legado para a história. E eu acho que ele está a procurar ser uma espécie do chanceler da paz. Isto é, o homem que, em final de mandato, foi capaz de se reunir com Putin e encontrar ali uma solução. Portanto, a dúvida é que paz. Que paz e em que altura é que é este o tal momento adequado que também não foi definido. Mas vê-se pelo tom daquilo que foram estas afirmações de Scholz que ele está cansado com a guerra. Isto não tem nada a ver com o apoio da Alemanha efetivo. O apoio da Alemanha efetivo, do ponto de vista material, do ponto de vista humanitário, do ponto de vista dos recursos financeiros, é extraordinário, absolutamente extraordinário. Para além daquelas 7 baterias, só para falar no sistema de artilharia antiaérea, das 7 baterias de Iris-T, a Alemanha mandou fazer mais 17. Tinha 7 e vai passar a ter 24. E diga-se, só agora é que a Alemanha recebeu uma dessas baterias que mandou fabricar. Portanto, tem colocado a Ucrânia, do ponto de vista da alimentação do seu sistema de artilharia antiaérea, à frente dos próprios interesses e das necessidades da própria Alemanha. Bom, mas também a outra grande declaração veio de Zelensky.
Zelensky quer levar um plano de paz. Portanto, estamos todos neste momento a falar de paz. Ainda não sabemos que paz é, nem em que condições será, mas o tema da paz é o tema que está neste momento, digamos, na orientação geral das conversas que são tidas pelos grandes políticos. E Zelensky gostaria de levar a Joe Biden um plano. Nós sabemos muito pouco sobre esse plano, ele também não abriu, ele chama-lhe um plano de vitória. O plano de vitória é o plano que ele considera que levará, que obrigará a Federação Russa a vir à mesa das negociações. Entretanto, do lado russo, ameaças. Ainda ontem foi referido pelos comentadores nos programas estatais da televisão russa, Lisboa outra vez. O objetivo final da Rússia deveria ser chegar ao Atlântico. E Lisboa foi referida como coisa. Eles não sabem que nós temos as linhas Torres, que ainda lá estão, e que temos a padeira de Algebarrota também, se for necessário. Portanto, eles estão um bocadinho otimistas relativamente a esta capacidade de chegar ao Atlântico. Enfim, isso tem que se entender dentro daquilo que é crescentemente uma irritação que é pública, que é notória de todos estes comentadores em relação ao apoio do Ocidente. E então chegamos, digamos, àquilo que é a parte fundamental desta semana, que são os desenvolvimentos relativamente a autorizações de emprego na profundidade do território russo de sistemas de armas ocidentais. Pronto, em primeiro lugar, as armas já existem. Quer dizer, isto não é novidade nenhuma. As armas já estão na Ucrânia. Já foram utilizadas na Ucrânia. Já foram utilizadas na Crimeia, no Donbass, em todo lado. Simplesmente, o que não existe são as autorizações para a utilização destas armas no interior do território russo, ou pelo menos na profundidade. Ora, acontece que esta discussão ganhou esta semana um contorno diferente. Porquê? Porque, de repente, uma iniciativa algo inédita, tivemos Antony Blinken e David Lammy, os dois chefes da diplomacia americana e inglesa, a visitar em simultâneo Kiev. Isto tem um significado de natureza política. Na minha interpretação, na minha opinião, eles foram a Kiev fazer uma pergunta. Só uma pergunta. E que pergunta é esta? Se nós dermos autorização para o emprego destas armas, ATACMS, Storm Shadow, na profundidade do território russo, o que é que a Ucrânia vai fazer com elas? Isto é, qual é a tipologia dos alvos, de que forma pretende empregar estas armas na profundidade do território russo? Eu julgo que esta foi a pergunta. Porquê? Porque em relação àquilo que será a resposta ucraniana, ou terá sido a resposta ucraniana, assim virá uma de duas decisões. Bom, quais são as decisões que estão em cima da mesa? Primeira decisão. Os Estados Unidos consideram que é absolutamente legítimo que aquela tipologia de alvos definida pelos ucranianos possa ser aceite pelos Estados Unidos e que, portanto, eles o possam fazer, dando liberdade dos ATACMS também poderem entrar neste jogo. Segunda hipótese é: os norte-americanos não autorizam a utilização do seu sistema ATACMS na profundidade, mas não veem nada contrário à utilização do Storm Shadow pelos ingleses. Portanto, os ingleses estão mais flexíveis que os norte-americanos. Qual vai ser essa decisão? Não sei, aguardamos com grande expectativa a reunião que Joe Biden e Keir Starmer terão agora em Washington para essa definição. Há um dado novo que pode ajudar esta decisão. É que isto coincidiu com aquilo que foi digamos, este apoio súbito dos mísseis do Irão, dos mísseis balísticos Fateh 360. Isto pode ajudar a consolidar o racional
de que, afinal, não é o Ocidente que está a reagir, a provocar uma escalada. Está apenas a reagir à escalada que representa esta entrega dos mísseis balísticos de curto alcance. Estes mísseis balísticos de curto alcance vão ser usados exatamente naquela profundidade, não é uma grande profundidade, mas numa profundidade relativamente próxima das cidades ucranianas, que é onde a Federação Russa tem utilizado os mísseis Iskander. Mas os mísseis Iskander não foram desenhados para este tipo de profundidade. Quer dizer, não é para serem utilizados como os Fateh a 120 km. Tem um raio de alcance de centenas de quilómetros, 500 quilómetros ou mais, e, portanto, estão a ser mal empregues pela Federação Russa. Ela está a gastar muito dinheiro porque eles são muito caros, os mísseis iranianos são muito mais baratos e permitem cobrir exatamente aquilo que são as grandes necessidades da Federação Russa, que é bater estas cidades e estas linhas da frente aqui junto da fronteira. Portanto, nós estamos aqui agora num jogo também de distâncias, de profundidades, de quem é que é o responsável por esta escalada, e nós, talvez, este fim de semana tenhamos algumas notícias. Vamos lá ver se elas são ou não são favoráveis à Ucrânia. Mas, portanto, digamos, estes foram os grandes temas da semana que terão desenvolvimento ainda certamente durante este fim de semana. Estamos assim, como se costuma dizer. Vamos ao debate entre Kamala Harris e Trump. Tivemos a oportunidade de assistir na madrugada desta quarta-feira a esse debate. Ao que parece o único entre os dois por recusa de Trump. Ficámos mais esclarecidos, Major-General, relativamente às propostas da política externa de cada um dos candidatos à presidência dos Estados Unidos. Exatamente. Foi esclarecedor? Essa era sobretudo a minha expectativa, era que alguém dissesse alguma coisa sobre o sistema internacional e o funcionamento do sistema internacional. E não ganhámos muita coisa com este debate. Mas este debate não deixa de ser interessante e eu tomei aqui algumas notas relativamente a isso. Kamala Harris passou muito despercebida enquanto vice-presidente. Todos temos que reconhecer que ela foi uma figura muito apagada durante a sua vice-presidência. Mas aproveitou muito bem o processo de desistência de Joe Biden e, com uma energia extraordinária, um bom sentido de oportunidade, agarrou esta oportunidade que foi dada por Joe Biden. Ela tem estado bem e tem sido mobilizadora naquilo que são os comícios. Mas havia uma enorme dúvida. É que um bom comício é um bom discurso. Nós não sabemos quem é que escreve estes discursos. Os discursos têm sido empolgantes e mobilizadores. Mas havia uma dúvida. Ela não tinha sido ainda testada em debates. E o debate é importante porquê? Porque no sistema internacional ela vai ter que... o Presidente dos Estados Unidos, tem que reunir com líderes nem sempre simpáticos, que vão certamente colocar questões difíceis, levantar objeções tremendas e, portanto, é preciso depois, em direto, ter, não apenas com o apoio de um discurso, não é? Em direto, saber reagir perante esta pressão. E o debate servia exatamente para isso. Serviu para ver se tem nervo. Para ver se tem nervo. Se ela, perante a adversidade de um adversário que era bem conhecido como bully, não é? Neste tipo de debates, como é que ela se saía? Como é que ela reagia sob pressão? E eu fiquei logo descansado, logo nos primeiros 30 segundos. Então... Quando eu a vi atravessar a sala, isto agora é um bocadinho de tauromaquia, e entrar nos terrenos de Trump, para o ir cumprimentar junto do púlpito onde estava Trump, eu disse, ela vem ao ataque. Ela entrou e foi lá junto a ele, portanto não ficou à espera que ele viesse, nem se encontraram a meio, foi naquele ato tauromáquico de ir ao terreno do touro, não é? Ir ao terreno do touro para poder... Para o desafiar. Exatamente. E acho que ainda lhe disse umas palavras, não foi? Sou Kamala Harris, desejo-lhe um bom debate. Uma coisa desse género. Provocador também. Provocador. Portanto, ela esteve bem, saiu-se bem neste debate. E o facto de Trump ter recusado um segundo debate parece-me também indicador que ele não se sente à vontade com o resultado daquilo que foi. Se isto é decisivo ou não, ainda falta muito tempo. E, portanto, normalmente agora nas últimas semanas da campanha eleitoral vêm todos os casos sujos sobre os candidatos. Portanto, a luta será encarniçada.
Sobre política externa, duas notas. Primeira nota, houve basicamente dois temas que são os temas que estão em cima da mesa. Um dos temas é Israel. Trump sente-se muito mais à vontade sobre este tema do que Kamala Harris. Kamala Harris está dividida, não sei se por convicção pessoal ou por necessidade de satisfazer uma certa ala muito progressista do Partido Democrata, a procurar encontrar soluções mais consensuais, como os dois Estados, como o apoio a um plano de paz, a necessidade do cessar-fogo e da redução do nível de violência, etc. Portanto, ela está menos confortável no tema de Israel do que está Donald Trump. Isso foi visível neste debate. Por outro lado, no domínio da Ucrânia, Trump não está nada confortável sobre esse tema, enquanto Kamala Harris, muito provavelmente, irá manter a linha de Joe Biden do tal apoio à Ucrânia sem vacilar, apesar de mantendo um conjunto de restrições. Porquê? Porque os Estados Unidos querem ser os mediadores deste conflito. Portanto, os Estados Unidos nunca darão tudo aquilo que a Ucrânia quer, precisamente para ganhar uma base negocial que lhes permitam entrar em acordo com Putin na altura em que chegar a altura para o fazer. E, portanto, eu diria que do ponto de vista daquilo que foi a política internacional, eles arriscaram um pouco, cada um dos candidatos arriscou pouco, ficámos absolutamente convictos de que Putin, de que Donald Trump não tem um plano específico para a Ucrânia, e aquela sua última frase é muito característica dele. Perguntou-lhe o moderador: e então é do interesse dos Estados Unidos que a Ucrânia triunfe nesta guerra? Resposta de Trump: o que é do interesse dos Estados Unidos é que esta guerra acabe depressa. Isto deixa-nos todo um conjunto, todo um mar de interrogações sobre o que é que isto eventualmente quer dizer. Muito bem, vamos à cortina de fumo. E esta semana tivemos Sergei Lavrov a afirmar publicamente que a Federação Russa não pretende criar ou não pretende ficar com o território dos outros e que as suas preocupações se centram na proteção das populações do mundo russo. Que cortina de fumo, Major-General, foi aqui lançada para mascarar as intenções da chamada Operação Militar Especial? Eu julgo que ficámos surpreendidos com a candura com que Lavrov diz isto sem expressões faciais que demonstrem que isto ou é irónico ou é uma cortina de fumo absolutamente extraordinário. Isto de vir dizer, numa altura em que a Federação Russa conduz ataques brutais contra a Ucrânia, vir dizer que não pretende o território dos outros não parece ser uma questão fácil de dizer nestes termos. O que ele está a dizer não foi para nós. O que ele disse foi para os BRICS. Esta conversa sobre não querer ficar com o território dos outros é para os BRICS, é para amaciar aquela reunião de segurança que teve com os BRICS, porque a maioria dos BRICS, se não a esmagadora maioria dos BRICS, não concorda com a invasão nem com a posse territorial por parte da Rússia do território da Ucrânia. Vamos ao ponto de mira. E hoje deslocamos o nosso ponto de mira para a Crimeia, a propósito da realização de mais uma cimeira da plataforma sobre a Crimeia que reuniu em Kiev. Major-General, que novidades nos trouxe esta reunião? Esta plataforma tem passado um bocadinho despercebida. Esta plataforma é uma iniciativa da Ucrânia que visa manter vivo o tema da Crimeia e da necessidade da devolução da Crimeia à Ucrânia no final deste conflito. Ela já vai na sua 4ª edição. Nesta edição contou com a presença de Antony Blinken, também com algumas presenças interessantes, algumas localmente, outras através de videoconferência. Eu destacaria desta conferência aquilo que foram as declarações absolutamente claras de Erdogan. Erdogan não tem dúvida nenhuma.
A Crimeia pertence à Ucrânia e tem que ser devolvida à Ucrânia. Isto é importante, vindo de uma personagem que tem laços muito fortes com Putin e com o Kremlin. E, portanto, não podia ter sido mais claro. Erdogan quer a defesa da integridade do território ucraniano e quer a devolução da Crimeia à soberania da Ucrânia. Major-General, foi um gosto, bom fim de semana e boa sexta-feira. 13, não é supersticioso, pois não? Não, todos os dias são bons para mim. Até para a semana. Até para a semana, bom fim de semana.